Pessoal, muito obrigado aí pelo primeiro seminário do terceiro período acadêmico aí do programa CAP e também do INPE, né? E hoje nós temos um prazer de receber a professora doutora Edna Dias Canedo, e muito gentil por ter aceitado o convite do nosso programa, compartilhar suas experiências. Antes de passar, só vou apresentar ela, pessoal. A professora Edna possui doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília, e ela fez mestrado em Engenharia de Software pela Universidade Federal de Campina Grande. Hoje ela trabalha no Departamento de Ciências de Computação da Universidade de Brasília e atua em várias áreas, muito mais ligada em engenharia de software, requisitos de software, produtividade de software, usabilidade, engenharia empírica, né, de software, né? E tem muito mais de 13 anos de experiências em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E hoje ela vai falar sobre princípios éticos, né, das aplicações de IA. E hoje pessoas estão falando como IA pode ser útil em engenharia de software. Então, Edna, por favor, fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Eu que agradeço, professor Jair, pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui podendo falar com vocês um pouco, né, sobre os princípios éticos e os seus impactos, né, no contexto das aplicações de inteligência artificial. Isso tem ganhado, né, uma proporção maior nos últimos tempos, né, devido aí a diversos fatores. Então, acho que vai ser bem interessante, é importante, né, a gente falar um pouco sobre isso. Então, durante essa minha apresentação, né, eu vou contextualizar um pouco sobre as diretrizes éticas existentes, os princípios éticos, né, que a gente tem na literatura e que, por default, deveriam ser observados durante, né, um processo de desenvolvimento de software. Então, a gente sabe, né, que existem aí diversas diretrizes e princípios éticos voltados para a área de inteligência artificial. Esses princípios, né, eles foram definidos já há bastante tempo na literatura, e à medida que as coisas foram evoluindo, tanto assim com a legislação, quanto com o desenvolvimento, né, de aplicações usando inteligência artificial, mais agora ainda com a IA generativa, então o foco se tornou muito importante em relação aos princípios éticos que a gente deve observar. Então, essa utilização assim, de técnicas, né, de inteligência artificial, como a gente tem aí na literatura, mais voltada até para machine learning, deep learning, e em diversas áreas do conhecimento, a gente sempre está usando aplicações, né, que utilizam de algumas dessas técnicas para poder ofertar um determinado serviço. Então, à medida que a gente tem, né, essa necessidade de desenvolver aplicações que elas favorecem, né, a vida do indivíduo, por outro lado, a gente tem uma contrapartida da preocupação relacionada a qual o impacto ético que essas aplicações elas podem causar na vida das pessoas, isso tanto levando em consideração, né, o que você tem de retorno enquanto usuário ou enquanto como equipe de desenvolvimento de software, porque boa parte dessas aplicações, elas, né, incorporam alguns vieses que eles precisam ser definidos logo no momento do desenvolvimento, né, pela equipe responsável por desenvolver essas aplicações. Então, hoje é um assunto aí de grande interesse, né, tanto por pesquisadores, tanto por profissionais da indústria e da sociedade como um todo. Então, hoje se tornou um assunto bastante emergente devido a todas as facilidades, né, que trazem para nós, mas também das preocupações éticas que estão aí envolvidas quando a gente, né, trabalha com esse tipo de aplicação. Então, fazendo uma revisão na literatura, né, em conjunto com um aluno de mestrado, nós fizemos uma revisão de literatura, uma revisão sistemática, para a gente identificar, né, quais eram as diretrizes e os princípios éticos voltados para as aplicações na área de inteligência artificial, né, o que é que as organizações, né, elas estavam propondo para poder tentar garantir, né, a ética nessas aplicações que elas estavam desenvolvendo. E aí a gente viu que existem assim diversas propostas,
tá? De diferentes organizações, institutos, na própria indústria, né? A gente tem propostas aí, agora, mais recentemente, tem da ACM, tem da Google, tem da IBM, todas elas têm a sua diretriz ética, né? A sua proposta, e que incorporam um conjunto de diretrizes que precisam ser observadas quando do desenvolvimento dessas aplicações. Só que, mesmo existindo essas diretrizes, elas não são focadas para instruir o profissional de como eles devem ser implementados. Eles são guias que são considerados, né, pela literatura como abstratos, porque eles trazem toda uma parte teórica, né, que deve ser observada, que deve influenciar a tomada de decisão, mas que não tem na literatura nenhuma prova real de que aquele princípio, né, ele é implementado, ele é observado e ele é acompanhado ao longo do ciclo de vida da aplicação. Então, isso, nessa revisão de literatura, nós encontramos, né, todos os trabalhos relatando esse mesmo problema. E aí, a gente também identificou nessa pesquisa algumas ferramentas, né, e métodos que existem para poder apoiar a implementação ética das aplicações em machine learning. Então, nessas aplicações, nós identificamos que boa parte delas, elas estão focadas no próprio processo de desenvolvimento de software, mas como um checklist. Não é uma forma também de dizer, olha, isso você pode implementar esse princípio de uma determinada maneira. Então, a gente encontrou pouca documentação na literatura, né, falando dessa parte mais prática mesmo para a indústria, né, de como que a gente poderia implementar os requisitos éticos existentes em uma aplicação. E duas ferramentas que nós encontramos que já estavam em modo de execução, elas não tinham documentação e a usabilidade das ferramentas, elas eram assim bem complexas. Então a gente, num primeiro momento, a gente queria até evoluir nessa ferramenta, entramos em contato com os autores e aí eles disseram que eles tinham abandonado esse desenvolvimento, esse projeto, porque os princípios eram abstratos e não tinham condições de dar diretrizes de como implementá-los. Então, nessa conversa com os autores, né, de uma dessas ferramentas, a gente acabou validando o que a gente já havia identificado na própria literatura, né, essa dificuldade de fazer o mapeamento desses princípios para que a indústria pudesse implementar. Então, né, nós identificamos aí as diretrizes, os princípios, as ferramentas que existem para apoiar o profissional de TI durante o processo de desenvolvimento de software, mas essas ferramentas, por si só, elas, né, não trazem com elas essas diretrizes práticas para se implementar a ética em IA. E aí, uma das nossas propostas foi, tá, nós identificamos 39 guias na literatura. E aí, esses guias, né, de órgãos mais variados. Então, a gente tinha o guia da comunidade europeia, o guia ético, né, americano. Então, no total desses 39, e mais de 40% deles eram todos voltados só para a indústria, nós fizemos uma divisão deles em grupos, né? E aí esse trabalho a gente até apresentou no Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação, no SBSI, e aí a nossa proposta foi, então, primeiro vamos entender as diretrizes éticas e vamos dividi-las em grupos. E aí tem o grupo que é voltado, tá, para a sociedade, porque a sociedade também, como um todo, elas estão preocupadas, né, de como os atores envolvidos em um projeto de IA, eles têm, né, que ter o respeito aos códigos éticos existentes. E aí, para esse grupo da sociedade, a gente dividiu na associação profissional, né, o que era voltado só para os trabalhos da execução do trabalho dos profissionais de TI, tinha um grupo de diretrizes que eram focadas lá já para a sociedade civil com a parte de advogados, então, assim, o quão, né, o pessoal do direito, eles estavam utilizando também de documentos, de guias de diretrizes éticas, para poder conduzir os processos que
eles encontravam, né, no dia a dia. E outras organizações sem fins lucrativos também começaram a abordar questões de ética, e aí essas questões, os que nós encontramos voltados para a sociedade, né, para a organização sem fins lucrativos, eram todos que envolviam questões de sustentabilidade, porque um dos princípios éticos, eles estão relacionados à economia de energia, ao meio ambiente. Então, a preocupação dessas organizações, elas estavam voltadas para a sustentabilidade das aplicações. E aí, também nesse primeiro grupo, tinha a parte da academia, né? A gente encontrou diversos trabalhos, né, na literatura explorando questões éticas, tanto na área da filosofia, do direito, da educação, da computação. Então, várias áreas do conhecimento também já têm a preocupação do uso, né, dos algoritmos de inteligência artificial envolvendo questões éticas e trabalhando, né, para poder aprimorar a pesquisa relacionada à ética. Então, a gente se deparou com uma coisa que a gente, né, pelo menos hoje a gente ainda não tem, mas já iniciou essa preocupação da Sociedade Brasileira de Computação. Quando a gente desenvolveu uma pesquisa, né, a gente também está desenvolvendo, conduzindo a parte ética, de passar pelos comitês de ética das instituições e ter aprovação. Então, a gente viu que algumas conferências internacionais já estavam exigindo esse tipo de comportamento, e aí, conversando também com alguns colegas da academia e com representantes da SBC, a gente viu que também já tem essa condução para a própria Sociedade Brasileira de Computação, em que as nossas conferências nacionais também vão começar a exigir, e algumas já estão exigindo, mas a ideia é que todas exijam que a própria academia também se adeque às diretrizes éticas, e quando fazerem, né, pesquisas envolvendo questões humanas, também passe pelo comitê ético. Então, não só se discute a ética para as aplicações, né, mas também como na própria academia, o quão ético a gente está na condução, né, dessas pesquisas. Aí, o segundo grupo foram as diretrizes internacionais e nacionais que regulamentam, né, as políticas de diversos setores. Então, aqui a gente encontrou várias diretrizes da União Europeia em que redigem, né, uma série de critérios que devem ser seguidos para se desenvolver aplicações no contexto de IA. No setor privado e na indústria, nós também encontramos algumas diretrizes, né, para nortear as organizações, principalmente as organizações que trabalham com desenvolvimento de software. Então, né, as grandes empresas, elas já, né, aí a gente está falando a IBM, a Google, todas, a Amazon tem o seu guia de diretrizes éticas para o desenvolvimento de aplicações IA. Então, no total, nós identificamos aí 39 diretrizes na literatura, e aí, claro, envolvendo esses três grupos, tanto diretrizes voltadas, né, para a academia, para a indústria, como para os organismos internacionais. Dentro dessas diretrizes, nós temos, né, hoje a LGPD no Brasil, na União Europeia tem a GDPR, né, a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia, ela já está bem mais avançada do que a nossa legislação, porque eles também já construíram, né, um guia com as diretrizes éticas para a própria legislação deles de proteção de dados. Então, depois desse trabalho já surgiu um novo guia, né? Então, esse guia que discute as questões de privacidade de dados pessoais dos usuários para o âmbito da legislação europeia. Então, aqui, né, a gente tem a condensação aí dessas diretrizes de ética em A. Então, nós temos aí os três grupos, né, listando aí os guias que nós identificamos na literatura. Então, são guias que nós temos aí, né, como eu disse, desde os guias da União Europeia, aos guias da Unesco, aos guias, né, que regem os direitos humanos na era da inteligência artificial, tanto para a indústria quanto para a academia e, né, a sociedade como um todo.
E aí, dentro desses guias, né, que nós identificamos, o nosso objetivo era separar, né, os princípios que cada guia, né, dizia seguir e condensá-los em um conjunto de guias, né, de princípios éticos que saíssem dessas diretrizes e que fossem voltados para a área de desenvolvimento de software, que era o nosso foco. Então, nós queríamos identificar as diretrizes éticas em A, que contém princípios éticos, né, para o desenvolvimento de software. Então, nesse trabalho, a gente acabou identificando 11 princípios, e aí esses 11 princípios, eles estão dentro, né, de diversas legislações, tá? Tanto da União Europeia como americana, na lei de proteção de dados australiana, japonesa. Então, assim, eles não estão os 11 dentro, mas, por exemplo, 6 deles estão dentro da GDPR, 4 desses princípios nós encontramos que eles estão dentro da legislação japonesa. Então, de certa forma, né, todos os países, né, que possuem leis de proteção de dados, eles estão preocupados com as diretrizes éticas para o desenvolvimento de aplicações no contexto da IA. E o primeiro princípio que nós identificamos, que é um dos princípios mais discutidos, que a gente vê aí até nas últimas conferências, né, tem o Requirements Engineering, que já criou um workshop específico para se discutir o princípio de transparência, né, na área de engenharia de requisitos, e que é um dos princípios que ele acaba reforçando todos os outros. Então, hoje, o princípio da transparência é um princípio que ele vem crescendo, né, em termos de discussão, de pesquisas, e da necessidade de se implementar esse princípio, porque os demais princípios, eles precisam dele para existir. Então, ele é o princípio principal, né, que a gente tem aí para o desenvolvimento de software em aplicações no contexto de IA, em que, né, a literatura diz, olha, as organizações elas precisam ser transparentes quando do objetivo dela para o uso de uma técnica de IA para desenvolver uma aplicação, porque ela tem que garantir que os resultados dela vai trazer benefícios para a sociedade e não danos. Então, o benefício da transparência, ele, né, ele é exigido. Na GDPR, a GDPR já tem uma cláusula que, se as organizações, né, sejam públicas ou privadas, de desenvolvimento de software, não cumprirem esse princípio, elas são autuadas, né? Existem já multas definidas para as organizações que não deixam, né, os seus códigos transparentes, que não explicam, né, como que as equipes de desenvolvimento de software obteram os dados de entrada e como que esses dados estão gerando saídas nessas aplicações. Então, eles têm que garantir que esse princípio ele está sendo cumprido do início ao fim, desde o início do processo de desenvolvimento de software, desde a fase de engenharia de requisitos até a parte de evolução e manutenção. Então, existe um checklist já dentro da própria GDPR que as empresas elas precisam garantir quando do desenvolvimento dessas aplicações que elas estão, né, explicando como que o algoritmo de IA funciona, né, como é que você pode fazer a rastreabilidade e a explicabilidade das informações, tanto de entrada quanto de saída, e que elas não estão gerando nenhum dano para a sociedade. E aí, nesse princípio da transparência, ele menciona que não é só na legislação você garantir que os dados eles vão ser passíveis de ser compreendidos e rastreados. Eles também precisam ser auditáveis. Então, já existem mecanismos para se fazer auditoria, né, quando você desenvolve aplicações no contexto de IA, e aí, tanto essas auditorias, elas são realizadas no contexto do processo de desenvolvimento de software, quanto no contexto do usuário final, quando o usuário final ele está interagindo com o sistema, né? E ele tem que ter a certeza que, olha, eu estou interagindo com um sistema que utiliza de inteligência artificial, então não é uma interação, né, que
é um humano que está me respondendo, que está me solicitando informações, então isso tem que estar bem claro, e em momento algum, né, o usuário ele pode se sentir manipulado. Então, nesse princípio, que acaba sendo, né, abstrato também, porque como é que você vai garantir que o usuário ele não vai se sentir manipulado durante uma aplicação? Então, em um trabalho que eu, um aluno de doutorado, estamos conduzindo, numa das entrevistas, né, a um participante de uma equipe de desenvolvimento de software, ele mesmo mencionou, olha, é complexo, porque você está lidando com o comportamento humano. Então, embora a gente utilize uma técnica de IA para desenvolver uma aplicação, como é que a gente vai garantir que a pessoa que está do outro lado, ela não vai ter um sentimento que ela vai estar sendo manipulada? Mas a legislação ela diz que a gente tem que garantir que o usuário não se sinta manipulado, né, enganado ou coagido quando ele está utilizando uma aplicação que foi desenvolvida utilizando IA. E esses sistemas que são desenvolvidos utilizando inteligência artificial, eles, né, devem capturar pouca informação pessoal do usuário. Então, as informações que forem coletadas, elas precisam ser anonimizadas, né, encriptografadas e serem processadas de maneira segura que não vai ter nenhuma vazão de dado pessoal. E aí, nesse próprio princípio, a gente hoje, dentro da IA generativa, a gente tem uma discussão muito grande em relação aos vieses que acontecem quando a gente vai desenvolver uma aplicação, né, voltada para a inteligência artificial. Dentre eles, tem o viés com os grupos minoritários, tem o viés da questão de políticas, das políticas sociais que existem, porque algumas aplicações, né, elas recebem dados, esses dados, eles são tratados, às vezes eles não são catalogados pelos proprietários ou em algum momento, né, de tratamento, de treinamento dos dados, eles podem receber alguma etiqueta que isso pode enviesar os resultados. Então, esse princípio ele tem sido muito discutido aí, ainda mais agora na era da IA generativa, né, com o uso do ChatGPT, porque você não tem como garantir algumas dessas questões, porque acaba que você tem problemas voltados, né, para a divulgação das informações, porque a partir do momento que você está treinando os dados, que você não tem a responsabilização, né, daquele uso do dado, porque quem está usando, né, não é um humano, né, não é a organização, e sim uma ferramenta que provê essa possibilidade, não tem como a gente garantir aí as questões de anonimização dos dados aí do usuário final. E aí tem as questões, então, relacionadas a esse princípio, que nesse trabalho a gente, né, fez aí essa condensação. Então, basicamente, esse princípio ele está relacionado, né, à explicabilidade, né, de você ser capaz, né, de reconhecer um algoritmo de AI, ser explicável, compreensível, interpretado, você ter que fazer uma boa comunicação, uma divulgação para o usuário, dizendo, olha, aqui você vai estar interagindo com uma aplicação que utiliza de técnicas de inteligência artificial, não é uma aplicação de humanos, e fazer toda essa parte de apresentação. É um dos princípios bases, mas que também não tem na literatura nenhum exemplo prático de como você implementa esse princípio. Tá? Então, você é obrigada a ter essas garantias para você cumprir com esse princípio ético. Mas não tem, a gente não encontrou, né, na literatura, a gente minerou algumas bases de dados que possuem alguns requisitos, inclusive de segurança e privacidade, mas eles não estão voltados para o âmbito do princípio da transparência. O segundo princípio aí que nós catalogamos, né, foi o princípio da justiça e da equidade, que envolve, né, as questões aí de discriminação e injustiça a grupos sociais
minoritários, vulneráveis ou com pouca representatividade. Então, na literatura, né, a gente teve aí recentemente alguns casos, né, de problemas que ocorreram em relação ao uso, né, de técnicas de inteligência artificial em algumas aplicações. Então, a gente teve relato na literatura de algumas organizações que estavam fazendo processo de seleção e, por exemplo, devido às características que tinham sido treinadas, né, o algoritmo dizia que mulheres não poderiam participar. Tem casos, né, na legislação americana dos, dos ex-presidiários em que foi desenvolvida uma aplicação e aí essa aplicação, os usuários eles faziam consultas de locais que eles poderiam tipo um albergue, né, que eram locais que eles poderiam dormir, passar a noite, né, os presidiários que estavam no regime semiaberto, e procurar emprego, ou os restaurantes de baixo custo que eles poderiam se alimentar. E aí, esse algoritmo, ele coletou as informações dos egressos que consultavam esses dados e disponibilizou uma lista, né, pública de pessoas que eram egressos porque estavam usando aquela aplicação. Então, a aplicação acabou captando as informações de acordo com as solicitações e fez uma lista de usuários, e aí acabou que, né, esse grupo ele, né, foi prejudicado porque o próprio algoritmo, né, que estava dando as informações para eles no app que eles poderiam consultar, estava, né, de certa forma, trazendo, olha, não, quando eles iam procurar empregos, eles não podem porque eles são egressos, né, do sistema prisional. Então, esse princípio, ele está voltado bastante para esses grupos, né, que são minoritários e que sofrem algum tipo de discriminação em relação aos algoritmos de IA que são utilizados no desenvolvimento dessas aplicações. O terceiro princípio aí, a gente tem o princípio da não maleficência, né, que ganhou reconhecimento aí muito depois dos carros autônomos. Então, nesse princípio, você tem que garantir que os danos eles não ocorram, né? Então você tem que prevenir, você trabalha com a prevenção. Então, ele na literatura, o que a gente encontrou é que são mais para, né, os equipamentos não tripuláveis e que os algoritmos eles têm que ter todas as possibilidades de sensores para poder prever os danos e garantir a segurança, né, dos usuários desses sistemas. Então, é um princípio que ele não é fácil de ser garantido, porque, na maioria dos casos, os próprios desenvolvedores de software não possuem, né, as habilidades necessárias para poder garantir esse tipo de princípio. Então, por mais que haja, esse foi um dos que a gente encontrou mais relatos que tinham, não exemplos do algoritmo como um todo, né, mas a parte prática, já que os carros autônomos usam, né, e as aeronaves não tripuláveis, que eles são os princípios que já têm toda uma codificação, mas são profissionais extremamente capacitados que trabalham com esse princípio, mas também o código-fonte, né, ele não compartilhado, porque as organizações que conseguiram implementar esse princípio, elas não disponibilizam, né, porque são mecanismos, né, são algoritmos que elas usam para poder precaver aí possíveis danos dessas aplicações, né, que foram desenvolvidas por elas. Esse princípio aqui da responsabilidade também é um dos princípios muito discutidos atualmente, né, em relação à IA generativa, porque acaba que você, quando utiliza um sistema de IA, né, assim como quando a gente está utilizando ali o ChatGPT, que você está treinando uma grande massa de dados, e acaba que a saída, na maioria das vezes, não é atribuída para quem está fazendo o treinamento ou para quem está consultando, você não tem a possibilidade da responsabilização. Então, você gera
um dataset, por exemplo, e se esse dataset ele estiver enviesado, você não tem como responsabilizar o criador daquele dataset, porque as informações elas foram inseridas ali, esses dados foram treinados, a responsabilidade, né, de uso, ela não pode ser atribuída, e aí você não tem como responsabilizar, né, uma determinada pessoa por algum possível impacto negativo que a aplicação ela possa ter. Então, essa responsabilização, ela, quando você tem um desenvolvedor ali que está trabalhando numa organização, ele tem que ter, né, uma responsabilidade em relação ao código que ele está criando, né? Então, ele tem que ter uma responsabilidade clara ali dentro da organização, né, das coisas que são desenvolvidas por uma determinada equipe, mas que com o avanço da IA, isso, né, não está sendo possível. Então, hoje é complexo você ter a responsabilização por incidentes, né, quando você está fazendo o desenvolvimento de aplicações voltadas para a IA, porque com a evolução, né, dos dados que são treinados, você não tem como assumir, né, atribuir uma responsabilidade. O outro princípio que tem se discutido muito desde a criação da GDPR e aqui no Brasil, com a criação da LGPD, é o da privacidade dos dados, né, dos usuários finais. Então, todo e qualquer projeto, ele deve garantir a privacidade dos dados, né, desde o início. Então, desde a fase de levantamento de requisitos até a evolução e manutenção, é a privacidade dos dados, ela precisa ser garantida. Então, as diretrizes é que sejam mantidos, né, o mínimo possível de dados pessoais de um determinado usuário, só quando for extremamente necessário, mas a gente sabe que as aplicações existentes, né, elas estão lá com todos os dados, tem vários casos, né, de vazamento de informação pessoal. Então, lidar com, embora tenha na legislação agora, né, a penalização, né, a aplicação de multas quando, né, os dados dos usuários são vazados, mas também não é um princípio ainda que é totalmente garantido. Então, na engenharia de requisitos, a gente já tem algumas técnicas voltadas para especificar requisitos de privacidade, né? Existem diretrizes que dizem, né, como a gente deve especificar, mas não tem também nenhuma ferramenta de apoio que ajude os profissionais de desenvolvimento de software a desenvolver esses requisitos, a implementar esses requisitos. Então, normalmente, quem faz a especificação de requisitos de software, né, é um engenheiro de software, um analista de software, de requisitos, que não necessariamente conhece técnicas de privacidade e segurança. Então, não é algo que as equipes de desenvolvimento de software também conseguem garantir. Eu apresentei um trabalho em 2022 na Requirements Engineering, em que a gente discutiu, né, como o profissional de desenvolvimento de software estava implementando, né, as técnicas de privacidade para garantir o não vazamento dos dados. E nessa pesquisa, a gente identificou que mais de 80% dos profissionais brasileiros, eles não conhecem as técnicas, né, que existem para garantir a privacidade dos dados pessoais. Então, isso, né, até 2022 era muito novo para as equipes, para os profissionais das equipes de desenvolvimento de software. Então, embora você tenha que processar esses dados de maneira justa e legal, a gente já tem uma legislação que está em vigor, mas ainda não existe, né, uma consolidação de diretrizes para apoiar o profissional da área de TI na implementação dos princípios de privacidade. O prefício da beneficência, né, que é você fazer o bem sem ter a intenção de se beneficiar, né, ou você faz um bem para a sociedade como um todo, né, através de uma realização de uma atividade, sem esperar nada em troca. Então, as organizações, elas têm que, né, dizer para os seus clientes, né, os seus usuários finais, a sociedade como um todo, que ela desenvolveu um sistema que ele tem, né, aí a
o objetivo de estar colaborando com o meio ambiente, com todas as questões que a gente tem envolvidas aí com o bem-estar, a paz, o bem social e o bem comum da população. Então, essas aplicações de IA, elas também devem focar, né, na beneficência, no bem-estar do indivíduo. E aí, esse bem-estar engloba, né, questões que vão desde a economia de energia a sistemas que podem, né, facilitar a vida de um portador de uma determinada doença ou na pesquisa da cura de uma doença. Então, isso está mais voltado para o bem-estar social. Não existe também, né, muita coisa na literatura relacionada a esse princípio. O que a gente tem, né, mais recentemente é a computação verde, que vem discutindo, né, formas de você trazer o bem-estar social para a sociedade quando do desenvolvimento aí das aplicações. O outro vem da liberdade e autonomia, que é você, né, garantir a liberdade, promover a autonomia dos usuários dos sistemas desenvolvidos no contexto de IA. Então, mais uma vez aqui, é você exercer a autonomia do sistema, mas também não enganar o usuário. Então, é preciso encontrar o meio termo em que você desenvolva aplicações, que você leve resultados para o usuário, né, de uma maneira segura, mas que o usuário ele também tenha que ter uma liberdade de movimentação, né, para utilizar um determinado sistema. Então, dentro da LGPD, a gente tem a questão do consentimento, a GDPR, ela também, hoje, né, para usar um sistema na comunidade europeia, boa parte deles trazem um termo de consentimento desde o início, e a LGPD já existe algumas diretrizes para poder, né, exigir que os desenvolvedores coletem o consentimento do usuário. Aqui a gente tem visto muito isso na parte de levantamento de requisitos. Então, em uma pesquisa, a gente viu que boa parte das organizações agora já está pegando o consentimento do usuário até para fazer a coleta de dados. Então, né, provavelmente aí vai ser um princípio que cada vez que a LGPD se torne mais conhecida e mais implementada, né, porque as organizações elas ainda não estão trabalhando em conformidade com a LGPD, a gente tem esse princípio implementado. O princípio, né, da confiança, que acaba sendo um princípio também muito de sentimentos, né? O indivíduo ele precisa confiar na organização que está oferecendo um serviço para ele utilizando algoritmos, né, de IA. Então, o usuário ele tem que ser capaz de confiar na organização. Isso é a questão, né, da organização desenvolver aplicações que sejam confiáveis, né, porque a partir do momento que se houver um determinado problema, o usuário possa vir a não confiar, então é o usuário se sentir confortável que aquele sistema está funcionando da forma como ele deseja. Então, é um outro princípio que está muito relacionado a questões de sentimento. Então, não tem como também você garantir questões, né, que são perceptivas e sentimentais do usuário quando você está fazendo um desenvolvimento voltado aí para aplicações no contexto da IA. O nono princípio, que é o da sustentabilidade, né, que hoje ele está muito voltado para desenvolvimento de aplicações que favorecem, né, o aquecimento que não que lida com os problemas que a gente tem hoje do aquecimento global, né? Então é você conscientizar a população que a gente precisa proteger, né, o meio ambiente, que a gente tem uma série de questões ambientais que precisam ser observadas quanto do desenvolvimento. Então, em aplicações que estão aí num contexto de gás, de consumo de energia, de petróleo. Então, boa parte das organizações que nós encontramos que têm diretrizes para esse princípio são organizações que oferecem energia. Então, a gente viu que, por
por exemplo, tem um guia ético da Petrobras para o desenvolvimento das aplicações. A gente viu que a empresa energética russa, ela tem uma série de diretrizes para esses princípios, mas que, novamente, assim, não tem um exemplo de nenhuma aplicação na prática, e sim só a contextualização, né, teórica desse princípio. Outro princípio também bem teórico, da dignidade, né, que é você, né, garantir que você vai estar respeitando o direito do cidadão e dos indivíduos quando você desenvolve uma aplicação utilizando inteligência artificial. Hoje tem bastante aplicações voltadas para a área da saúde, então a gente encontrou alguns trabalhos na área da medicina discutindo questões de saúde mental, em que utiliza, né, aplicações de IA, algoritmos de IA, para apoiar o indivíduo em algumas sessões de terapia online. Então, essas aplicações, elas têm que garantir esse princípio da dignidade, e aí, desses guias que nós encontramos da área médica, que era um guia até americano também, eles disseram que eles possuem um grupo de médicos que fazem a auditoria nos sistemas antes deles serem colocados para funcionar, para ver se esse princípio foi garantido. E que eles não tinham nenhum registro na legislação que o princípio da dignidade não era atendido. A gente tentou procurar na nossa literatura brasileira se tinha, né, algum relato da implementação desse princípio em alguma aplicação na área médica, mas nós não identificamos nenhum. Então, assim, para esses sistemas que trabalham com saúde, né, é um princípio que é extremamente necessário, porque é um princípio que ele está muito voltado, né, ao usuário final e a relações muito mais mentais do que técnicas. E o último princípio é o princípio aí da solidariedade, né? Que você tem que trabalhar relações sociais com o indivíduo quando você desenvolve uma aplicação no contexto de IA. Então, as relações sociais e o desenvolvimento humano, ele deve ser priorizado quando você está desenvolvendo uma aplicação para IA. E aí, essas aplicações, elas não podem, né, inferir alguns princípios, como, por exemplo, questões relacionadas, né, a fake news. Às vezes, né, tem aplicações que utilizam para poder discriminar um determinado conjunto, né, de usuários. Se você estiver trabalhando com relações sociais e que você desenvolve alguma aplicação, que agora a gente também tem alguns trabalhos já na literatura discutindo a IA generativa, porque eles já estão tendo relatos que diminui a solidariedade entre o indivíduo, porque aí você treina o seu conjunto de dados sozinho, você faz perguntas, né? No caso do ChatGPT, você tem as respostas de coisas mais sêniores que você poderia estar consultando um membro de uma equipe de desenvolvimento de software para saber, mas aí você não, agora você já consulta uma aplicação e você não precisa ter esse princípio da solidariedade com o outro sendo implementado. Então, é um princípio também que ele envolve, né, você usar a IA para não prejudicar, né, alguns sistemas, seja pessoais ou sistemas de governo, em que você precisa estar interagindo com as pessoas. Então, é preciso garantir, né, que tenha uma interação social com os indivíduos que utilizam esse tipo de aplicação. Então, esses princípios éticos, eles, né, na maioria, são teóricos. A gente não tem o mapeamento desses princípios na prática. A gente tem poucos princípios, né, os que nós encontramos na literatura. É o princípio da privacidade, porque a gente tem, né, aí algumas técnicas que são usadas para garantir esse princípio e técnicas de segurança. Então, as ferramentas que hoje, né, não são ferramentas automatizadas, são guias, né, são diretrizes também para uns frameworks para
dizer, né, alguns facilitadores para você fazer a implementação e você cumprir esses princípios, mas não tem na literatura nenhuma ferramenta que implementa esses princípios e que mostra exemplo prático mesmo de como você usou, né, uma técnica de IA para poder implementar esse princípio. Então, tem um grupo da Finlândia que trabalha muito com o princípio da privacidade, e aí o princípio ético, eles já têm uma base de dados que tem alguns exemplos de casos de uso e de histórias de usuário, de especificações de privacidade, né, em alguns sistemas de contextos variáveis, mas que já dá uma luz de como que a gente pode implementar o princípio ético da privacidade no contexto de inteligência artificial. Então, o grupo que tem hoje, e também é um dos que mais tem publicações aí na área do desenvolvimento de software ético no contexto de IA, é esse grupo da Finlândia, mas que está trabalhando no contexto ainda de requisitos. O foco deles é na fase de engenharia de requisitos. E aí, então, a gente tem esses checklists, né, como eu disse, todos teóricos, para poder trazer esses problemas aí que existem na área, né, da IA, né, e todos eles voltados para os princípios éticos, porque a gente não tem como, né, fazer essa implementação ainda. Então, eu estou trabalhando agora com um grupo de alunos em que a gente está investigando algumas técnicas de elicitação de requisitos, né, que podem ser aderentes para a gente especificar requisitos éticos em IA. O grupo da Finlândia, eles trabalham muito com histórias de usuário, então a gente está tentando, né, validar algumas histórias de usuários e algumas utilizando a jornada do usuário para ver se a gente consegue, né, trazer pelo menos exemplos mais práticos desses 11 princípios de como que a gente poderia mapeá-los para as equipes de desenvolvimento e, nesse primeiro momento, para a fase inicial do ciclo de vida, que seria a fase de requisitos de software. Então, feito isso, a nossa ideia é homologar, né, validar o uso dessas técnicas, tentar discutir isso com alguns profissionais da área e propor um modelo de maturidade para esses princípios éticos em IA, para que eles possam ser incorporados nos sistemas de software, né? Porque os sistemas de softwares atuais, eles não implementam esses princípios. Então, mesmo com a IA generativa, a gente não tem a implementação deles. E na literatura, né, já existe aí 5 princípios que já, é claro, né, já está comprovado que eles não são atendidos na IA generativa, né, nas ferramentas que a gente tem aí disponível. Então, a ideia é a gente, a partir desse modelo de maturidade, tentar construir uma ferramenta automatizada aí para apoiar essas equipes de desenvolvimento de software na implementação desses princípios éticos em IA. Então, o nosso trabalho, né, a gente fez primeiro o levantamento dos guias, né, diretrizes que existem, mapeamos os princípios e qual é a ligação do princípio com as questões éticas, e agora a gente está nessa fase de verificar as técnicas de requisitos que são aderentes para a gente poder especificar esses princípios, né? Então, isso é o que eu teria aqui para apresentar para vocês, né? E aí estou aberta aí a possíveis perguntas e dúvidas. Acho que você tá mudo, Vijay. Desculpe, eu sempre esqueço, mas tem jeito, faz parte. Foi muito boa a palestra, agradeço outra vez aceitar o convite para participar desse seminário. E gostei muito, especialmente o último item da pesquisa que você está fazendo aí, porque quanto mais automatizado é mais fácil. Se tiver uma ferramenta que dê suporte quando se desenvolve software, né, já é menos bias, vamos dizer assim, né? É, Agora, sobre uma coisa que eu vejo muito
nos cursos de Direito e Medicina, tem um curso de ética. Eu acho que talvez ciência de computação também tem que incorporar. Não sei se algumas faculdades ou estudo de pós-graduação, cursos de pós-graduação tem. Não sei o que você acha, você já viu outros. Então, eu acabei revisando um artigo, né, que nos eventos da SBC, que ele analisava a disciplina de ética nos cursos de computação. Sei. E aí, esse artigo ele foi publicado ano passado num dos workshops do CSBC. Eles encontraram pouquíssimos cursos que têm, inclusive, a disciplina de ética. Sim. Então, aqui, por exemplo, vou tirar aqui pelo nosso, a gente não tem, né, na UNB. A gente tem aqui o curso de Ciência da Computação. No meu departamento, nós temos 4 cursos, né, porque a gente tem Engenharia da Computação, a licenciatura em Computação, a gente tem o bacharelado em Ciência da Computação e temos um consórcio com o curso de Mecatrônica, que é a gente e a Faculdade de Elétrica. A gente não tem. E a gente tem na UNB um campus de engenharia. Lá nesse campus são 5 engenharias. Então, a engenharia de software, a eletrônica, eles ficam nesse campus. Eles também não têm uma disciplina de ética. Então, assim, eu me lembro que a Univale tem uma disciplina de ética, são pouquíssimos cursos de graduação que possuem. Entendi. E de pós-graduação, eu assisti uma palestra esse ano no CSBC, de um pessoal da Federal Fluminense, que eles também discutem a necessidade de ter a disciplina de ética na pós-graduação, que também não tem. Jay, se eu puder fazer um comentário, tem um esforço que o INPE, o LNCC, eu acho que a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Juiz de Fora, e tem mais uma, em fazer um conjunto de seminários sobre pesquisa e ética na pesquisa e metodologia para pós-graduação. Tá? Essa demanda, essa necessidade está alertando muita gente. Legal. Pode ser que ano que vem a gente já tenha alguma coisa sobre isso. Tomara. Eu acho que vai ter, até porque essa discussão da própria SBC de a pesquisa ter que passar por um comitê de ética, né, e as conferências começarem a exigir, né, eu vi um colega até relatando num desses grupos de pesquisadores que eu participo, que ele teve um artigo rejeitado porque não passou pelo comitê de ética. Então, isso vai, assim, no meu entendimento, acender essa discussão e essa necessidade, né? Porque daqui a pouco eu acho que vai ser inerente a todas as universidades essa importância da gente ter. É porque até agora os congressos ou periódicos que pedem parecer de comissão de ética da instituição, né, que onde está desenvolvendo o trabalho, quando se envolve pessoas, né, entrevistas, etc., que eles pedem, mas não falam em termos de software, etc. Então, pode ser que isso comece a mudar um pouco a perspectiva. Uhum. Hoje mesmo me informaram que aqui na biblioteca, a biblioteca do INPE tem um documento sobre isso, baseado em uma reunião que eles tiveram, eu não sei exatamente com quem, do MEC. Então, já tem assim, um parecer sobre isso, mas que até a bibliotecária comentou que ninguém levou muito a sério, porque aqui quase ninguém faz pesquisa com gente, né? Com gente, Acho que ela vai um pouco além da entrevista. Sim. Tem, mas ninguém usa. Eu já submeti para algumas conferências internacionais que, assim, eu acabo fazendo muito survey, entrevista com profissionais de desenvolvimento. Eles não estão aceitando mais se não tiver o ok do comitê de ética. Sim. Uma eu submeti e eu não tinha passado, aí eu tive que recuar e passar pelo meu comitê. Porque aí também é um outro problema que a gente precisa discutir, porque normalmente é um processo que é demorado. Exato, às Né? vezes Você não faz dá tempo. pela plataforma Brasil, então, assim, são trocentos formulários que você tem que preencher, leva um tempo danado. Então, ao mesmo ponto que a gente discute que a ética é importante, é necessária, a gente vai ter que discutir também a tornar isso viável e não ser um processo tão moroso como é hoje. Tá certo. Bom, pessoal, podem perguntar ou pelo chat que eu leio, ou quem tiver coragem, pode fazer por microfone mesmo. O Flávio Mota está perguntando
Eu acho que você já respondeu de uma forma, né? Você tem como operacionalizar essas diretrizes? Algo com guia ou checklist? Talvez seja essa ferramenta que dê suporte, não sei, uma parte, pelo menos. A gente publicou, nós publicamos um guia para requisitos. Aí lá a gente mapeou 28 cards e para esses cards a gente fez a especificação de alguns requisitos. Então, ele está disponível online, né? Foi fruto desse trabalho aqui. Então, quando a gente identificou os princípios, a gente fez um guia online para ajudar a especificar esses requisitos, mas ainda na fase teórica. Então, é um Entendi. guia que ajuda a especificar princípios éticos, né, os requisitos. Mas a parte de implementação ainda não, porque eu espero com essa ferramenta automatizada. Então, Certo. na parte teórica, sim, a gente já tem um guia para ajudar na especificação de requisitos. Bom, mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Eu tenho lido um bocado sobre IA explicável e eu tenho uma sensação muito grande, assim, do pouco que eu li até agora, que a explicável, ela explica algum detalhe, por exemplo, do peso que é uma parte de uma rede neural, qual foi a atenção que foi dada a determinado feature, mas ela explica o quê, mas não explica muito por quê para mim, pelo menos a leitura superficial que eu fiz. Quer dizer, adianta a gente ter uma IA que ela é explicável, que ela diz, "Ah, tomei tal decisão porque o peso desse neurônio é maior do que o peso daquele outro, porque houve um bias aqui. E essa explicação ela não tem uma ação que possa ser feita em cima dela. Por exemplo, no caso que a gente vê aí de uma IA que toma uma decisão em relação aos seres humanos, que ela pode prejudicar um, e ela ser demasiadamente técnica, detalhista na explicação, ela não ser pragmática, não ser, desculpe, Não, não não tem. ser actionável. Eu não consigo fazer É alguma muito coisa bem. em cima da explicação dela. Edna, você tem alguma visão sobre isso? O que tem que ser explicável numa IA para ela ser ética? Pois é, olha só, o princípio que diz que tem que ser explicável, compreensível, ele também diz que ele tem que ser auditável. O que acontece é, às vezes, tem explicações do algoritmo, do porquê dessas decisões, né, dos pesos, dos balanceamentos. Mas, em termos sociais, a gente não tem uma explicação e nem tem como auditar o impacto disso, porque, assim, à medida que eu fiz essa escolha por conta desse peso, e à medida do possível à medida que vão vendo outros dados sendo treinados e aquilo ali vai evoluindo, vai chegar um momento que vai ter um resultado que pode causar algum dano. Mas, assim, não existe uma forma de você estar acompanhando. Tá? A literatura está tudo muito lindo, você tem que explicar e ser passível de ser auditável, mas ninguém faz auditoria, né? O quão isso, se essas explicações, se essas tomadas de decisões, elas realmente são o que deveriam ser. Então, não tem, assim, eu também não encontrei na literatura ainda nenhum registro. Eu já participei de 2 workshops em que discute explainabilidade em IA, mas é sempre assim, usei tal técnica, igual você falou, porque quando eu multipliquei, saiu, deu esse limiar aqui que ele pode ser aplicado. Mas, Obrigado. infelizmente, não, assim, são princípios muito abstratos. Não tem ainda nenhum relato na literatura de como que isso é implementado na prática. Obrigado. Pessoal, opa, tem alguém? Pode falar, pode perguntar, Alexandre. Ele não pode perguntar, eu tenho que habilitar o microfone dele. Só um instante. Tá. Não sabia, não vi isso. Mute. Alô? Oi, Foi? Sim. Aí, gente, tudo bem? tudo bem? Bom, gente, eu queria primeiro parabenizar aí a Edna pelo trabalho. Esse assunto é um assunto que está muito em alta, de fato. Deixa eu só me contextualizar como que eu vim parar aqui, né? Eu sou aluno egresso aí do INPE, tá? Fiz doutorado na computação aplicada, fui aluno da Leila.
E hoje eu trabalho aqui no Banco do Brasil, no Centro de IA, da Diretoria de Tecnologia do Banco do Brasil. E esse é um assunto que a gente está discutindo muito aqui, sabe? E como que eu vim parar aqui, né? A orientanda da Edna, a Elisângela, ela trabalha comigo aqui. Foi ela que me indicou, inclusive, o link para a reunião. Legal, é. É Exatamente. que eu estaria dando aula nesse horário, eu falei para os meus alunos, olha, Ixi, eu vou falar, a aula vai ser aqui, no INPE. vocês Exatamente. venham, mas pelo visto vieram poucos, que eu vi um aqui, Pois é, e esse assunto é um assunto que a gente está discutindo muito aqui dentro do banco também, tá? É um Uhum. assunto que a gente tem ferramentas de governança de IA, a gente tem muita preocupação com essa questão da ética da IA, né? A gente tem alguns modelos aqui, inclusive, de regulamentação, sabe? Que a gente faz esse acompanhamento. Existe um grupo focado em acompanhar a legislação que está sendo feita no Congresso para esse novo assunto. Então, eu acho que a gente está. Eu só queria mencionar que a gente está numa sinergia muito boa, academia e mercado, sabe? E eu quero deixar o convite aqui. Eu já estou articulando aqui dentro do banco para trazer essa palestra, esse convite aí para aqui para a galera dentro do centro de IA, que eu acho que é um assunto que a gente precisa aproximar muito, a academia e o mercado, tá? Então a gente pode contribuir aqui com a nossa experiência prática. Como eu falei, existem grupos de governança, a gente tem boas ferramentas de governança de IA aqui dentro, que a gente analisa risco, a gente analisa essas questões de ética também, a galera está bem antenada com isso. E eu estou vendo aqui com o pessoal de a gente fazer essa mesma discussão aqui dentro, tá? Então já deixo o convite aqui, tanto para os professores aí do INPE quanto da UNB também, para a gente discutir junto, tá? Eu acho isso importantíssimo e muito bom acompanhar que tá sendo bem enfatizado aí na academia, sabe? Muito bom, gente. Uhum. Parabéns mesmo pela discussão. Eu acho que é um assunto que a gente tem que discutir mesmo, que é muito importante, viu? Parabéns. Que bom, obrigada por estar aqui. E assim, porque hoje, né, não tem como a gente, principalmente a indústria, ela não está preocupada com esses princípios, né? Porque, Sim. como você falou, vocês fazem um mapeamento de riscos. Aí, semana que vem no CBSoft, eu vou falar um pouco sobre os riscos relacionados à IA, né? Os riscos éticos da IA generativa. Então, a gente tem como mapear esses riscos. Eles já estão claros, os riscos existem. Por exemplo, né, os riscos de você ter, né, uma publicação de dados indevidos são grandes, eles existem. Os riscos relacionados à propriedade intelectual, né, porque na maioria Sim. das vezes você não tem como garantir, quando você usa IA generativa, por exemplo, de quem é aquela informação? Aquele dado que foi treinado, né, ele foi treinado a partir de uma entrada de dados, mas a saída nunca é atribuída a quem, né, solicitou aquela entrada de dados. Então, tem muitas coisas, existem muitos riscos. Né? Hoje a gente está discutindo muito BIAS, está discutindo muito a responsabilidade, né, no tratamento da informação. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Né? Porque os riscos a gente consegue mapear. Exato. Agora, como mitigá-los, aí é outro problema. Os riscos de propriedade intelectual, eu estava lendo, né, já algumas pesquisas que tem para a IA generativa, são vários, já tem vários riscos listados aí por grandes corporações, mas e aí, como é que a gente vai resolver? Né? Porque hoje em dia, os desenvolvedores estão jogando aí os códigos no chat GPT, estão gerando código maravilhoso, mas e a informação da empresa que está sendo disponibilizada? Então, daqui a pouco Exatamente. vão ser segredos comerciais que vão estar aí, o concorrente vai poder usar as suas informações e você não sabe, você vai Sim. culpar quem? Quem é o Eu vou, responsável? vou até compartilhar uma situação aqui interna do Banco do Brasil, porque a gente está vendo que o GPT está em alta, né? E é a crista da Uhum. onda agora. Então, várias diretorias entram em contato com a gente da diretoria de tecnologia. Eu quero usar o GPT aqui para atender o meu cliente.
Calma, colega, não é assim que funciona, porque a gente não pode trazer a ferramenta externa para cá, justamente por causa dessa proteção dos dados. Então existe uma outra equipe da IA focada em treinamento aí do LLM com conteúdo bancário, com conteúdo do próprio Banco do Brasil, sabe? A ideia é aprimorar o modelo internamente, para que a gente possa usar aqui dentro, desculpa, utilizar aqui dentro também, mas sem ter esse risco, né? Justamente, essa é uma preocupação muito grande aqui dentro do Banco do Brasil. E eu vou, de fato, entrar em contato com os responsáveis aqui para a gente fazer essa palestra aqui dentro do banco para a equipe do Centro de IA também, tá? Deixa o convite aí, de fato, não só para a Edna, mas também para todos aí do INPE, tá? Por favor, eu acho que vai ser uma parceria inédita mesmo aqui dentro do Banco do Brasil. Obrigada aí pela presença. Obrigado, Alexandre. Estou com seu contato já. Valeu. Bom, tem mais alguma pergunta? Bom, se não, Edna, por favor, se o senhor já tiver a oportunidade de passear por esses lados, não deixe de visitar a gente, tá? Agradeço Pode muito a sua deixar. palestra. Rafael, se quiser encerrar aí, falar algumas coisas. Agradeço novamente. Teremos mais um seminário na semana que vem. Eu vou avisar o pessoal daqui, divulgar. Mas agradeço novamente e ver que é muita coisa ainda que a gente tem muito caminho para andar, muita coisa para aprender. E isso é bom trazer gente de fora para o INPE, não é uma área que a gente tem muita atuação aqui, a gente é mais aplicado mesmo, né? Não estou preocupado com ética por enquanto, mas acho que vai ser inevitável. Então, muito obrigado e até o próximo seminário. Eu que agradeço o convite aí, muito obrigada, tá, por ter me chamado aí, Rafael. E vindo por Brasília também, tá? Sem Passe dúvida. aqui pela UNB, me faça uma visita. E se eu for por aí, pode deixar que eu entre em contato, que eu vou Por visitar favor. vocês, tá bom? Por favor. Muito obrigado por tudo aí. Até mais. Boa semana. Até mais. Tchau, tchau. Até logo.